Nós queremos hoje, irmão, ministrar sobre o propósito do nosso coração, os nossos sonhos, o que nos motiva, né? Qual é a força motriz, o que nos impulsiona, né? Qual é a nossa visão, onde temos que colocar os nossos olhos, amém? Nós vamos falar um pouco sobre isso. E quando nós falamos sobre sonhos, nós lembramos na palavra do Senhor, nós lembramos sobre a vida de José, né? Que era um sonhador. Vamos abrir em Gênesis 37, versículos 6 e 7. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. O versículo 9. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Versículo 19. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vamos ler Gênesis 41, versículo 56 e o 57 também. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Amém, irmãos? Então, nossa ministração vai estar dentro desses versículos que nós citamos aqui. Deus tinha dado um sonho a José, ele compartilhou do seu sonho para com seus pais e seus irmãos. Os seus irmãos o criticavam, né? Vem lá tal sonhador. E nós vimos que no final da história, todo o mundo inteiro vinha até o Egito para comprar mantimento, porque a fome tinha dominado o mundo inteiro. E ali José governava. Amém? Nós podemos nos perguntar, né, qual que é o significado de sonhar? Na Bíblia, sonho significa visão. O sonho na Bíblia é visão, visão que a pessoa teve. E José, nós vimos aí que ele era um homem de visão. Então, os seus irmãos, quando José estava se aproximando dele, eles estavam dizendo: vem lá o tal sonhador, né, tal. Porque José era um homem de visão, ele sonhava e compartilhava. E os seus irmãos o criticavam. Então, irmãos, você que foi salvo, né, já tem um certo tempo, fica a pergunta: você já sonhou alguma vez? Que sonhos você tem sonhado? Eu não venho me referir aqui àqueles sonhos nos quais nós imaginamos, né, alcançar certas realizações nessa vida, não. Eu venho te perguntar sobre os sonhos nos quais você aguarda por ter sido salvo. Você sonha o quê sobre tudo isso? Qual é a visão que tem pairado sobre você? Né? Fica essa pergunta. Quando o Senhor Jesus ele chamou os 12 discípulos, ele tinha um sonho. O Senhor Jesus ele tinha um propósito, tinha uma visão. Mas os que o seguiam tinham seus próprios sonhos também. E isso se tornou uma dificuldade para o Senhor Jesus. E isso causou grande sofrimento no próprio Senhor Jesus. Na verdade, o nosso sofrimento, vamos dizer assim, entre aspas, ao seguir o Senhor, esse sofrimento não é nosso. Paradoxal, né, irmãos? Mas esse sofrimento não é nosso. Mas sim do próprio Senhor. Do próprio Senhor, esse sofrimento. Por quê? O Senhor sonha em que nós sejamos conformados, transformados na mesma imagem dele. Na mesma imagem dele. Essa é a visão do Senhor para nós. Sermos transformados, conformados na mesma imagem do Senhor Jesus. Isso tem em Romanos 8, né? 28, 29, 30. Que nós somos... o propósito do Senhor é nos transformar, nos conformar na mesma imagem do Senhor Jesus. A vida dele sendo crescida em nós, né? E diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Ele geme dentro de nós porque ele quer nos transformar. O Senhor Jesus, ele tem esse sofrimento porque muitas vezes nós não o deixamos trabalhar, nós não deixamos ele trabalhar em nós, nos transformar. Essa alma nossa, né, esse coração enganoso, muitas vezes ele tenta sufocar a vida do Senhor em nós. Então, esse sofrimento é do próprio Senhor Jesus em nós, né? Mas quando nós tomamos a mesma visão do Senhor, nós passamos a compreender e sofrer junto com Ele. Usamos as circunstâncias, o fogo pelo qual o Senhor coloca no nosso dia a dia, para sermos transformados. Usamos todas as circunstâncias para correr aos pés do Senhor e deixar o Espírito Santo governar. Então seguir o Senhor significa andar com Ele.
e também sonhar o sonho do Senhor Jesus. Nós temos aí o exemplo de Judas, né, que traiu o Senhor. Por que Judas traiu o Senhor? Porque o sonho de Judas, a visão de Judas era diferente do Senhor. Judas era chamado de Iscariotes, né? No original significa alguém que maneja bem a espada. Daí, alguns estudiosos da Bíblia deduziram que Judas poderia ter sido um dos terroristas daquela época. Segundo esses estudiosos, né, Iscariotes seria a tradução para sicários do latim. É um termo utilizado para designar radicais, né? E lá tinha os zelotes, né, que eram os patriotas. Então, segundo alguns estudiosos, acham que ele era um dos radicais zelotes, um dos radicais patriotas ali, né? Que sempre levava consigo uma espada. E lutavam para libertar os judeus dos grilhões de ferro ali dos romanos, né? Que escravizavam ele com os impostos. Então, em prol dessa causa, né? Eles estavam dispostos a cometer até assassinatos. Eram os fanáticos ali, patriotas, né? Então nós não sabemos porque o Senhor o chamou. E nem porque Judas teria algum interesse no Senhor. Então, Judas, ele havia visto os muitos milagres, né, que o Senhor Jesus fez, as maravilhas. E provavelmente isso o levou a concluir que Jesus seria a pessoa mais indicada para restaurar a nação de Israel. Daí ele seguiu o Senhor. Esse foi um dos padrões que provavelmente ele deve ter colocado em sua mente para poder seguir o Senhor Jesus. Cada um tinha o seu. O seu reino seria estabelecido através do amor e não por força. Então Judas descobriu isso. E ele ficou muito desapontado com o Senhor Jesus. A motivação dele não foi cumprida, né? As intenções dele, o propósito de Judas, o sonho dele não foi cumprido. Daí, o Senhor Jesus para ele, tanto faz, tanto fez. E vender o Senhor Jesus e ganhar 30 moedas, para ele era lucro. Então nós vimos aí que o sonho de Judas era muito diferente daquele que o Senhor Jesus tinha. E qual que é então o sonho do Senhor? Por que o Senhor chamou os discípulos? Então vamos ler Lucas 6,40, que diz o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Né? Nós vemos aí que o discípulo deve seguir o mestre, não somente para adquirir algum conhecimento ou uma habilidade, mas para se tornar como seu mestre. Então a razão pela qual o Senhor chamou os seus 12 discípulos foi para que os seguissem. E um dia aqueles discípulos seriam aperfeiçoados, tornando-se iguais a seu mestre. Nós vimos aí, nas palavras de Paulo, que o propósito de chamamento dos discípulos era o quê? Era que fossem conformados à imagem do seu filho, né? Romanos 8:29, nós falamos atrás aí. Esse é o sonho de Deus. E também deveria ser o sonho de todo cristão. Me transforma, Senhor Jesus. A nossa carne, naturalmente, ela vai escolher o caminho mais fácil. Né? A nossa carne, a nossa alma enganosa, nosso coração enganoso, vai querer ficar em zonas de conforto, vai querer escolher o caminho mais fácil. Então nós devemos rogar ao Senhor: segure firmemente minhas mãos, Senhor Jesus, me socorra. Invoque o Senhor, Senhor Jesus, socorra minha alma. Salmo 116, versículo 4, né? Ao lado do sonho do Senhor que vai estar se realizando em nós. Pode ser que hoje isso ainda não seja uma realidade, né, em nós, mas nós cremos que um dia o Senhor vai cumprir isso. Então nós seremos conformados à sua imagem. Não é verdade, irmãos? Você tem esse sonho? Fica aqui a pergunta. Né? Cada um pergunte a si mesmo: será que eu tenho esse sonho? Vá para o Espírito, irmão, e pergunte: Senhor Jesus, toma a tua direção. Esse sonho está vivo em mim, Senhor Jesus. Eu quero ser realmente conformado à tua imagem. Quero ser transformado. Eu tenho deixado o Senhor me transformar mesmo, Senhor. Eu tenho negado a mim mesmo. Deixado o fogo do Senhor me lapidar. Então, irmãos, como nós vimos em Romanos 8, 29 e 30, o propósito de sermos conformes à imagem de seu Filho, né? É para recebermos a glória. Não é isso que Pedro vai falar lá? Não estranhais o fogo ardente, né? Que surge no meio de nós, destinados a provarmos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Mas antes, regozijai-vos com os co-sofrimentos de Cristo. Cristo sofre para que essa mudança aconteça em mim. Sofreu e tem sofrido. Não diz assim na palavra, lá em Tiago, que o Espírito Santo ele tem ciúme por nós?
ciúme por nós, porque Ele quer ver essa mudança acontecendo em nós. Não estranhamos o fogo ardente, porque os co-sofrimentos de Cristo, né, participantes do co-sofrimentos de Cristo, para que exultemos na sua glória, né? Porque o Espírito irá se manifestar em nós, o Espírito da glória, é que termina o versículo dizendo, né? O Espírito da glória repousa sobre nós. Amém? Então, da mesma forma que a lua reflete a luz do sol, nós também não temos glória própria. E tudo que nós podemos fazer é refletir a glória do Senhor. O nosso Senhor, Ele é cheio de glória, né? Quando a nossa face estiver toda voltada para o Senhor, então nós vamos refletir a glória do Senhor. Para quê? Para que outros vejam, né? Vejam em nós essa beleza de Cristo. Então é para isso que nós recebemos a glória do Senhor. E isso deveria ser a força motriz, né? O que nos impulsiona, o nosso sonho. Isso deveria ser o sonho de todo cristão. Então nós vamos falar sobre os sonhos de José, que é receber glória. José é considerado um tipo de Cristo, é uma figura de Cristo. Nós vemos que no Velho Testamento todas as coisas apontam para o Senhor Jesus. E a vida de José, a vida de José representava Cristo. Então nós conseguimos ver o Senhor Jesus na vida de José. Então os sonhos que José teve estavam relacionados com a glória. Então certa vez ele disse a seus irmãos: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam perante o meu. Está em Gênesis 37, né, versículos 6 e 7. Em outra ocasião, né, ele disse também, em outro sonho que ele teve, e o sol e a lua e as 11 estrelas, elas se inclinavam diante de mim, né, no versículo 9. E aí, então, é óbvio aí que o sol e a lua representavam seus pais, né, e as 11 estrelas, seus irmãos. Os sonhos de José, eles estavam relacionados com a glória e tiveram dois cenários ali. Vamos separar os elementos aqui, né? Ele disse, feixes de trigo na terra, né? Disse, e o sol, a lua e as estrelas no céu. Então, sejam bênçãos na terra ou bênçãos no céu, todas elas estão representadas nos seus sonhos. Isso significa o seguinte, que ao se realizarem, José recebeu não somente o que está na terra, mas também recebeu o que estava no céu. Então, como nós sabemos, José tornou-se o governador do Egito, não foi assim? Então, quando os seus irmãos foram até o Egito para comprar milho, eles tiveram de se inclinar diante de José. Não foi assim a história? E mais tarde, o seu pai e a sua mãe também vieram e curvaram-se diante dele. E aí nós vimos que os sonhos de José haviam verdadeiramente se tornado realidade. Por que José foi governador? Porque ele era capaz de suprir alimento. Então, do ponto de vista espiritual, José retratava, né, aquele que é maior do que ele. Ele retratava o próprio Senhor Jesus. Então, quando nós lemos a história de José, naturalmente nós recordamos a história do Senhor. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Nós lemos sobre José, nós contemplamos a sua vida, porém, ao mesmo tempo, nós recordamos da vida do Senhor Jesus. Essa é a bênção celestial que José recebeu, né? Comparado ao Senhor Jesus, aquele que supre alimento para todos, aquele que dá de comer. Então, irmãos, quão maravilhoso seria se nós pudéssemos ser como José, né? Vivemos de tal maneira que os outros, ao nos contemplar, se recordassem de Cristo, se lembrassem do nosso Senhor. Nós vimos aí o sonho de José sendo cumprido. E nós também poderíamos dizer que o sonho do Senhor Jesus seria cumprido em nós. As pessoas olham para nós, sentem o bom perfume de Cristo, olham para nós, nos vê com o rosto iluminado, vê o próprio Senhor Jesus estampado em nós e fala, verdadeiramente você é um filho de Deus, você esteve com o Senhor Jesus, você tem comunhão com Ele, e eu quero aprender disso, eu quero comer disso, me dá de alimento, me dá de comer. Eu estou com fome. Então, irmão, o mundo inteiro está com fome. O mundo inteiro tem fome. Essa comida que nós estamos comendo, somente nós podemos dar para o mundo. Então todo o mundo, ele vem até as nossas mãos para comer. Então olha, irmãos, a importância, né, a necessidade e a urgência dos sonhos do Senhor Jesus ser cumprido em nossa vida. Sermos transformados na imagem do Senhor. Porque nós precisamos dar de comer para o mundo. As pessoas querem ser salvas. Elas não sabem como. Elas têm os escândalos das igrejas. Satanás aproveita disso tudo para que elas fiquem cegas, né? O príncipe deste mundo tem cegado elas.
Então nós vimos aí que em muitos aspectos José se parece com o Senhor. Ele era amado do seu pai, ele sofria ódio e perseguição dos seus irmãos, né? E o mal dos seus irmãos. Ele foi vendido para o Egito, né? O Egito nós temos como uma figura do mundo, não é assim? A Bíblia relata o Egito como uma figura do mundo. Ele foi vendido. Judas não traiu, não vendeu Jesus por pouca coisa. Foi o que os irmãos deles fizeram com José também. E o nosso Senhor Jesus, ele é o quê? Ele é o Filho amado de Deus, né? O nosso Pai. Quando veio neste mundo, o seu próprio povo não o recebeu. Finalmente ele foi traído e crucificado. Então, semelhantemente, José foi injustamente acusado no Egito também. Foi aprisionado. Ele foi contado entre os criminosos. José foi contado entre os criminosos, não foi assim? Por calúnia, por mentira. José era inocente. Ele esteve na prisão ali com 2 outros homens. Olha que rico, irmãos. Esteve na prisão com 2 outros homens. E os sonhos que José teve a respeito desses 2 é que um seria poupado e o outro seria morto. E o nosso Senhor Jesus, ele era inocente. E ao ser crucificado, ele foi contado também junto com 2 criminosos. Nosso Senhor Jesus, crucificado ao lado de 2 ladrões, né? E um suplicou ao Senhor e foi salvo. O outro pereceu. Não é a história de José, é a história do Senhor, irmãos? Eu te pergunto. Aponta para o Novo Testamento, né? Aponta para o Senhor Jesus. Então olha bem como nós aprendemos com o Velho Testamento. Há várias pessoas, né? Pessoas que através das suas vidas, elas ilustram alguns aspectos do nosso Senhor Jesus. Essas pessoas são consideradas, vamos dizer assim, um tipo de Cristo. Para que eles pudessem, né, ser esse tipo de Cristo, o Espírito Santo atuou ali nas suas vidas. De tal maneira, né, que eles se encaixavam perfeitamente no padrão de Deus. Então essas pessoas, elas não viviam mais para si mesmas, mas elas viviam de acordo com esse padrão de Deus. Então essas pessoas apontam como referência para a vida do Senhor Jesus, né? São exemplos do que seria o Senhor Jesus. Então, olhamos a Bíblia, nós percebemos que José foi um deles, Moisés, né? Davi, nenhum deles teve uma representação completa, né? Não teve não, irmãos, nenhum deles teve, porque eles, né, foram falhos, são homens, né? Mas cada um demonstrou em sua vida algum atributo do nosso Senhor Jesus. Então, quando nós lemos aí o Salmo 22, é como se estivéssemos contemplando a crucificação do nosso Senhor Jesus. O Salmo 22, né, ele é muito rico. E quem escreveu? Quem escreveu foi Davi, né? Olha para você ver. O Senhor dando a Davi a revelação. E isso aconteceu na vida de Davi também. Estava sofrendo tribulação. Então, irmãos, curiosamente aí, tal punição não existia na época de Davi, a crucificação. Coisa mais severa ali era a morte por apedrejamento. Porém, quando Davi escreveu o Salmo 22, ele havia passado por um sofrimento não merecido. Mais tarde nós vamos ver, né, que Davi realmente cometeu um pecado sério. E merecidamente depois ele passou por sofrimento. Mas até tal ponto aí do Salmo 22, ele estava passando por um sofrimento não merecido. Ele estava tão ferido que expressou a sua dor dizendo o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Tá vendo, irmãos? Quem disse isso no Novo Testamento? O próprio Senhor Jesus, né? No ato da crucificação. Ele diz mais: posso contar todos os meus ossos, e o meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Deus ali havia ordenado, né, a vida de Davi, permitindo que ele passasse por certos sofrimentos, que na verdade eram os próprios sofrimentos de Cristo e não os seus. Então, irmãos, quando você lê aí sobre a vida de José e os comentários que os muitos eruditos aí, né, os estudiosos da palavra, eles são unânimes, né, em dizer que José é um dos tipos de Cristo, né, um dos personagens que mais parece com o Senhor Jesus no Antigo Testamento. É aquele que mais se assemelha com o Senhor Jesus. Então, independente de como nós lemos a história de José, né, ela sempre nos lembra da história do Senhor Jesus. Por causa desses atributos muito parecidos, né? Nós vimos aí os ladrões, né, os prisioneiros, os dois. Um é morto, o outro não, né? Então, passamos pela vida de Abraão, a vida de Isaac, Jacó, e quando nós chegamos na vida de José, nós atingimos aí o apogeu. Por quê? Olha, Isaac e Jacó foram peregrinos, né? E José já era o destino final. O sonho finalmente tornou-se realidade por meio da vida de José. Em Abraão é chamado para sair do mundo. Saiu dali de Ur dos Caldeus, onde que era uma esfera totalmente de deuses. Ele saiu dali.
e foi peregrinando. E daí nasceu Isaac, Abraão morreu, Isaac continua peregrinando, e vai Jacó, Isaac morreu, Jacó continua peregrinando. E aí depois nascem os 12. E aí José vai reinar. Tá vendo que o sonho se conclui em José? Então quando formos conformados à imagem do Filho de Deus, esse será o momento em que receberemos a glória. Então, irmãos, após ser humilhado, José finalmente assentou-se no glorioso trono de governador. Isso nos fala de como nosso Senhor Jesus passou pela humilhação antes de receber toda a sua glória. Somente quando houve fome em toda a terra é que José abriu os celeiros. Ele assim tornou-se o salvador do mundo, né? Pois todos poderiam obter dele o alimento. Então hoje, quando há fome no mundo, quem é aquele que abre os seus celeiros e supre o pão da vida? Não é o próprio Senhor Jesus? Nós vemos isso então claramente, que José tipifica o Senhor. Apesar de ferido, rejeitado, ele supriu aqueles que o odiaram, que o venderam, que o rejeitaram, que o pisaram, aqueles que não o ouviram. Nós temos aí, definitivamente, uma pessoa no Antigo Testamento em que Deus trabalhou nela até conformar a imagem do Senhor Jesus. Amém? Um exemplo de José, muito rico. Então vamos falar sobre vivermos para realizar esse sonho do Senhor Jesus, que é sermos conformados à imagem dele. Isso deve ser o nosso objetivo, né, irmãos? Então a contagem dos nossos dias não é segundo a nossa idade. Então nós devemos remir o tempo, aproveitar que temos tempo ainda para correr para a cruz, para sermos transformados pelo Senhor Jesus. Nós podemos falar sobre visão por muitos anos, né, sem que nada aconteça. E aí a gente continua com os velhos hábitos, preservando tudo que o que a gente é, preservando a vida natural, a vida da alma, preservando, né, a nossa vida de costume, os cuidados deste mundo, sendo intactos pela cruz, né, o velho homem dominando. Então, a visão que a Bíblia nos fala, ela pode se tornar realidade em nós. Os sonhos de José, eles foram todos realizados. O Senhor o conformou à imagem do Senhor Jesus, vamos dizer assim. Então nós devemos, portanto, nos encorajar a sermos mudados pelo Senhor Jesus. É lamentável quando nós possamos seguir, né, o Senhor Jesus por muitos anos e não ver mudança em nós. Então, que o Senhor Jesus possa ser gracioso conosco. E nós vamos seguir nessa visão do Senhor. Amém, irmãos? Sermos transformados na mesma imagem do Senhor Jesus. Então vamos falar sobre o caminho de glória que José teve. Como que se realizou os sonhos de José? Ele teve sonhos quando ele tinha 17 anos, não foi? E aos 30, ele assentou-se no trono de governador. Então, do período aí de 13 anos, né, entre esses dois eventos aí, a jornada dele foi assim, não foi ascendente não, irmãos, não foi assim, crescendo não. Engraçado, né? Olha que rico isso. A sua jornada não foi uma escadinha até subir para o trono, de forma alguma, como aparentemente, né, indicavam isso, os sonhos de glória dele, mas foi pelo contrário, foi uma jornada em glória. Em glória aí, né, de IN, em glória, ou seja, sem glória. A jornada é sem glória, irmãos. A glória vem só no final. Se nós desejamos receber glória e ser conformados à imagem do Filho de Deus, à imagem do Senhor Jesus, lembre-se de que esse não é um caminho glorioso, não é um caminho gostoso, não é um caminho de glória não, irmãos. Pelo contrário, quanto mais nós avançamos, mais humilde nós nos tornamos e mais estreito esse caminho se torna, mais apertado ele se torna. Senhor Jesus, socorro, Senhor. Mas no final tem a glória, irmãos. Veja bem, no princípio José, ele usava uma túnica de muitas cores. Mas aí um certo dia, aquela linda túnica, né, lhe foi tirada. E ele foi lançado numa cova. E aí, cada vez ele foi mais humilhado. Ele foi vendido ao Egito. Mais tarde, ele foi mandado para a prisão, né? Tá vendo que o caminho começa a ficar cada vez mais estreito na vida de José? Esse foi o caminho de José. Certamente, né? Lógico que José, ele desejava, né, subir mais e mais alto. Mas nem por um momento ele poderia imaginar que para que se os seus próprios sonhos se realizassem, ele não poderia imaginar que o caminho não seria gradualmente ascendente, né? Pelo contrário, seria progressivamente descendente. José não imaginava isso. José não estava se tornando mais e mais honrado, e sim mais e mais humilhado.
Então, o caminho para a realização do sonho de José pode ser representado por 4 vestimentas. Vale a pena ressaltar isso. Veja bem, vamos falar da primeira. A primeira é a túnica colorida que ele recebeu do seu pai. Mas por causa da inveja de seus irmãos, a túnica colorida, ela transformou-se numa única túnica de sangue. Essa túnica ilustra o fato dele ter sido vendido e rejeitado. E ao mesmo tempo ela nos faz lembrar do coração partido do seu pai. Porque depois ele ficou com essa túnica manchada de sangue, Jacó, né? José foi vendido ao Egito e tornou-se um escravo. Daí, a veste dele agora passou a ser uma veste de escravo, que é a segunda vestimenta. Então, irmãos, mas curiosamente, a vida interior de José era de um rei. Então, aonde quer que José era colocado, aonde que José foi plantado, né? Ele manifestava o quê? A realeza de um rei. Ele estava manifestando a vida do Senhor ali. Ele já estava como escravo. Então veja bem, aonde quer que nós estejamos, nós podemos manifestar a realeza do Senhor Jesus. Amém? Então quando ele foi vendido como escravo, a casa do capitão da guarda, né? O capitão da guarda ali confiou-lhe a sua casa com todos os seus bens, né? Potifar. Então ser um escravo é humilhante, é degradante, né? Mas a Bíblia diz que o seu mestre lhe confiou tudo o que possuía. Veja, um escravo governando as coisas ali de Potifar. A mulher de Potifar tentou seduzir José. E ele não sucumbiu. Uma das razões pelo qual o seu pai o amava deve ter sido porque José desprezava o pecado. E isso agradou muito o coração de Jacó. José não pecaria, né? Não importa o que acontecer, irmãos, nós não vamos pecar, nós somos luz. Vamos, né, olhar para o Senhor. Vamos refletir a imagem do Senhor. Amém? Então a mulher ali de Potifar continuamente procurava seduzir José, né? Um dia ele ela o agarrou pela sua veste, né? E daí José fugiu, a veste ficou na mão dela. Essa foi a vestimenta de escravo. E essa vestimenta ela foi usada como evidência para um suposto crime. Por essa razão que José foi para a prisão. E aí agora José já vestiu as roupas de prisioneiro. Terceira roupa. Então ele teve a veste que era a túnica colorida, que se manchou de sangue. Depois ele teve a veste de escravo. E agora ele teve a veste de prisioneiro. Só decaindo, né, irmão? Só decadência. Só descendente. A escadinha para baixo. Então, é a veste da prisão. Então agora já é prisioneiro com essa veste. Está indo para a glória. Mas a glória está, aos olhos humanos, está só parecendo que nunca vai acontecer. Mas ele está indo para a glória. Então, irmãos, o Senhor era com José. Concedeu a José graça e fez com que ele se achasse graça também aos olhos do carcereiro. Foi confiado a ele, às mãos de José, né, todos os presos que ali estavam, inclusive o copeiro e o padeiro de Faraó. Daí José foi e interpretou o sonho do copeiro, que diz que depois de 3 dias ele ia retomar suas funções da corte. E daí o copeiro esqueceu de José, né, por 2 anos ali na prisão, porque José tinha falado com ele, ó, lembra de mim lá adiante, né? Mas ele ficou 2 anos lá porque o copeiro esqueceu dele. Então, irmãos, foi esquecido, só pra você ver. Mais um agravo aí para descer mais ainda, né, para ser desconsiderado. Então, na prisão, José chegou no ponto mais baixo da sua trajetória. Ele foi falsamente acusado de criminoso, foi esquecido por um outro, desprezado pelos demais. Daí um dia, Faraó o chamou. E aí José finalmente pôde retirar aquelas vestes de prisioneiro. E aí ele ascendeu à posição de governador. Então o caminho de José para a glória foi através de uma túnica de sangue, que nós vimos em Gênesis 37, 31. Depois ele veste uma veste de escravo, Gênesis 39, 16. Depois uma veste de prisioneiro, Gênesis 41, 14. Até finalmente, agora olha que significativo, irmãos. Finalmente vestir-se de linho puro, quando se tornou governador, Gênesis 41, 42. Esse é o caminho, irmãos. Um caminho de se esvaziar do orgulho, se esvaziar de nós mesmos e deixar o Senhor julgar todas as coisas. Amém? O Senhor está na direção de tudo. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E só um detalhe, irmãos. Ele foi para a glória, não foi? Ele foi reinar? Foi. Nós vimos nas ministrações passadas, se lembra que para reinar com o Senhor Jesus tem que ter uma segunda veste? As vestes nupciais.
e que as vestes nupciais, elas são as mesmas vestes lá de Apocalipse 19, que são de linho puro e finíssimo, né? Linho puro e finíssimo. Nós temos aí, ó, aquele que governa, aquele que reina, né? Como o caso de José, que é a figura de Cristo que está reinando, ele está vestido de linho puro. Então, irmãos, a única maneira de nós atingirmos a glória, não tem outro. O Senhor já colocou isso para nós. Se aquele que quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser preservar a sua alma, perderá. E aquele que negar e perder a sua vida, a sua alma, né, por minha causa, achá-la. Então, José poderia ter reclamado, poderia ter murmurado, ele poderia ter reivindicado, ele poderia ter batido a perna e piorado a situação e não deixar o Senhor trabalhar na vida dele. Tampouco José seria glorificado. Então o caminho da vida dele foi de cruz, né, vamos dizer assim. E não é diferente para nós, fica o exemplo dele. Esse é o caminho que o Senhor quer que nós trilhamos. Não tem outro, é o caminho da cruz. Amém, irmãos? Então, sem dúvida, nós devemos ter essa mesma visão. Então, como pode a visão tornar-se realidade? Ela deve passar pela cruz. Não é simplesmente uma visão que nunca nós vamos alcançar, né? Nós estamos caminhando para ela. Mas se nós praticarmos a palavra do Senhor, o Senhor vai criar circunstâncias que nós vamos nos encaixando a ela. E o Senhor há de nos glorificar. Amém, irmãos? Então, vamos parar por aqui. Vamos ser fervorosos de espírito, não estranhando o fogo ardente, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Vamos ficar com esse versículo de Pedro, 1 Pedro 4, 11 e 12. Não estranheis o fogo ardente, como se coisa extraordinária estivesse vos acontecendo, mas antes seja participantes dos co-sofrimentos de Cristo, porque aí o Espírito vai estar sobre nós e há de nos glorificar. Glória a Deus, irmãos. Senhor Jesus, sela essa palavra em nós. Queremos ser ricos com o Senhor Jesus. Queremos ter discernimento em todas as coisas. Nós não queremos murmurar, Senhor Deus, mas aceitar o Teu agir, o Teu fogo, a Tua mudança em nós, Senhor Deus. O lapidar do Senhor em nós, Senhor Jesus. Venha nos socorrer, Senhor Jesus. Nós queremos ser transformados. É no Teu santo nome, Senhor Jesus, que eu oro. Te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Vou ler só mais um versículo aqui, que é o seguinte. Enquanto estava orando, eu lembrei de um versículo aqui, que é Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Olha que rico, irmãos. É porque tem a ver com a nossa ministração aqui, né? Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, né? Então nós somos regenerados pelo Espírito, temos agora o Espírito vivificado. Amém, irmãos? Somos salvos, então. Começa aqui a nossa salvação. Justificados mediante a fé, né? Mediante a fé no Senhor Jesus. Nós vimos isso na salvação do Espírito, na primeira ministração que fizemos, sobre a plena salvação, né? Então, continuando. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não tem nenhum outro pelo qual nós podemos ter paz. É somente por meio do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes. Então, somente pelo Senhor Jesus nós temos acesso ao dispensar de todas as riquezas de Deus, né? Que é a fé, vamos dizer assim. Né? E gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós esperamos o quê? Sermos glorificados, né? Temos nosso corpo glorificado. Amém? Aí vem no versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nas próprias tribulações. Tá vendo? Nós gloriamos nela. Nós não estranhamos o fogo ardente. Amém, irmãos? Sabendo que, ele vem explicando, a tribulação, ela produz perseverança. Eu tenho que perseverar sobre aquela tribulação. O Senhor querendo gerar em mim perseverança. Amém? A perseverança, ela vai gerar experiência. Então eu passei pela prova e agora eu já tenho experiência sobre ela. Por quê? Porque eu perseverei. E essa experiência vai gerar o quê? Esperança. Então, se eu não tiver provas, irmãos, eu nunca vou ter esperança nas dificuldades. Se eu nunca for aprovado, vamos dizer assim, né? Se eu nunca for aprovado nessas tribulações, eu nunca vou ter esperança. Porque quando chegar uma outra tribulação, eu vou desfalecer sobre ela. Então o Senhor quer que o fogo venha, eu seja perseverante nesse fogo, né? Passe por ela, eu vou ter experiência, né? E com essa experiência, eu sempre vou ter esperança quando as novas tribulações chegarem. E vou poder ajudar outros. E aí vem o versículo 5. Ora, a esperança não confunde, irmãos. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração
pelo Espírito Santo que nos foi ortogado. O final de todas as coisas é o Espírito derramado nos nossos corações. Então, irmão, para nós crescermos com o Senhor, sermos cheios do Espírito Santo, nós não podemos correr das provas, correr das tribulações e não estranhar o fogo ardente. Nós temos que passar por ela para ter perseverança, para sermos tratados pelo Senhor, e aí o Espírito Santo do Senhor vem e nos enche. Esse capítulo 5 é muito rico. Então fica aqui, irmãos, que essa palavra seja a nossa oração. A túnica cheia de cores, né, toda florida, toda linda, e que de repente vira uma túnica de sangue. A mesma túnica está agora manchada de sangue. Depois, ele já não tem mais essa veste, ele tem uma veste de escravo. Depois, a veste de escravo, pior ainda, agora é uma veste de prisioneiro. Da veste de prisioneiro, ele recebe a veste de linho puro, e reina com o Senhor Jesus. Amém? Reina com o Senhor, reina sobre todo o Egito, governador, aquele que dá alimento aos outros. Amém? Senhor Jesus, Tu és fiel, sela essa palavra em nós. Nós te amamos e venha nos transformar cada dia mais e nos ensinar. Na prática, Senhor Jesus, nós queremos ter o Espírito Santo derramado nos nossos corações dia a dia. É no Teu santo nome que nós oramos. Amém. Fazer a vontade de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, guarda o meu coração, de fazer a vontade de viver pra mim mesmo. O Teu reino já ganhei, e a vontade já deixei. O Teu reino já ganhei.